A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre a morte de Moisés, falar no livro de Deuteronômio 34. Será que Moisés entrou na terra prometida? Deus prometeu para ele, através de Abraão, Isaque e Jacó, falou que seus descendentes iam entrar ali na terra prometida. E Deus tirou Moisés e seu povo do exílio lá do Egito para poder mandar ele para a terra prometida. Mas se ele morreu antes, onde ele foi enterrado? É um segredo, né? Hoje ninguém sabe até onde ele está enterrado. Mas quem enterrou Moisés? Então vamos descobrir essas dúvidas, né, através das Escrituras. Porque nela está escrito tudo aquilo que Deus já determinou. Então, através das Escrituras, nós vamos entender por que Moisés entrou ali na transfiguração de Jesus Cristo, né? Está lá em Deuteronômio 34:1, diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. Em Moabe foi onde Moisés declarou a lei aos israelitas, e Jericó foi a primeira cidade conquistada em Canaã. Então ali foi quando Moisés, em Moabe, foi quando ele declarou a lei, né, para o seu povo. E a Jericó foi a primeira cidade conquistada na Terra Prometida. O monte de Pisga, que fica a 1.350 metros de altura, subiu Moisés agarrando nas rochas com as mãos, pois não havia trilha naquele lugar, né? Veja que Moisés tinha 120 anos. Então ele estava em pleno vigor, né? A sua saúde estava plena, né? Porque Moisés, ele não morreu ali por doença, ele morreu porque Deus determinou. Então veja bem que as Escrituras dizem sobre isso, né? Moisés, ao chegar ao monte, né, no cume do monte, Deus mostrou toda a terra que ele tinha jurado para que daria ao povo de Israel. Então Deus mostrou para ele. Está lá em Deuteronômio 34, versículo 1, diz assim na parte B: E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, no 2, e toda a Naphtali, e a terra de Efraim, e de Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, que significa o mar do Mediterrâneo. No 34, 3, e ao sul, e a campina no vale de Jericó, e a cidade das palmeiras, até Zoar. Então, o sul faz referência a Negate, é uma cidade, um lugar árido, descrito ao sul de Judá. Então, era um lugar que era muito árido, né? Mas é ali no sul de Judá. Campina é uma região onde está em torno do Mar Morto e o Vale de Jericó, que está em Zoar, a cidade ao sul da planície de onde Ló subiu com suas filhas, né? Então foi quando o anjo tirou Ló lá da Sodoma e Gomorra e deixou dessa cidade de Zoar. Está lá em Gênesis capítulo 19, 22. Deuteronômio 34, 4. Ele disse-lhe o Senhor: Esta é a terra em que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente darei, mostra-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Então Deus falou para ele: olha aí essa terra que eu prometi para vocês, mas você não vai chegar lá. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa do acontecimento que sucedeu nas águas de Meribacate. A água de Meribá, né, Meribacate, que significa contenda ou amargura, onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Deus, vendo que seu povo estava sem água, pediu a Moisés que ele tocasse a rocha e a água surgiria. Então veja bem que ele pediu para tocar a rocha, não para Deus, né? Moisés dá uma burdoada, né? Fez com toda a força ali na rocha, né? E a rocha ali representava Jesus. Deus, vendo que o seu povo estava sem água, pediu a Moisés que ele tocasse a rocha e a água surgirá.
Números 20, versículo 8, diz assim: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus irmãos, e dará a sua água. Assim lhes dirão: a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então veja bem que Deus falou, vai tirar a água da rocha. No versículo 20, no capítulo 20, versículo 10 de Números, diz assim: e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, recebestes porventura, tiraremos água desta rocha para vós. 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. No Números 20, versículo 13. Então são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Então veja bem que ali Moisés devia ter tocado, e não dado vamos dizer, uma cajadada, né, 2 vezes, né? Mas também foi porque o povo estava contendendo ali, né? Então Deus deu, mas Moisés ia pagar o preço lá na frente. No Deuteronômio 34, 5 diz assim: morreu ele, Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme dito o Senhor. Está lá em Deuteronômio 32, 50. E morreu no monte do qual subirás, recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte de Or e se recolheu ao seu povo, quer dizer, foi sepultado. Não? Moisés morreu conforme a palavra do Senhor, está lá em Deuteronômio 31, 2. Diz assim: e disse-lhe, da idade de 120 anos, hoje já não poderei mais sair e entrar. Porém, disse o Senhor que disse: não passarás o Jordão. Quer dizer, Deus falou para ele: você não vai passar o Jordão. Aí Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falara a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, no 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa para o Jordão, tu e este povo, e terás que eu vou fazer com os filhos de Israel. Então veja bem, Deus falou agora para ele passar o rio Jordão, né? Então você vê que ali também, aquele rio Jordão também foi aberto, né? Para Moisés passar com o povo, como Moisés abriu o Mar Vermelho, né? E também, o povo entrar ali, né? Ele também teve que abrir o rio Jordão. Então você vê que Deus deu a seu sucessor, né, Josué, para que ele entrasse na terra prometida. Deus enterrou pessoalmente a Moisés e escondeu o corpo para não ser um santuário onde o povo poderia mais tarde adorar aquele lugar e idolatrar o sepulcro de Moisés. Então veja bem que Deus que enterrou. Deus enterrou. Vamos ver aqui que fala em Deuteronômio 34, 6. Então o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Então veja bem, ninguém sabe onde é que foi. Né? Caso o túmulo de Moisés fosse conhecido, as pessoas provavelmente fariam dele um santuário e lá começariam a fazer rituais e adoração. Então Deus não queria isso, não? Porque Deus quer que nós adoramos a Ele, não ao homem. Apesar de Moisés ser um servo dele, né? Nós devemos só adorar a Jesus, Deus e o Espírito Santo. Fora disso, né, já é idolatria. E o povo ia ser idólatra. Imagina, né, o povo até hoje não crê em Jesus porque crê na lei de Moisés. Imagina se tivesse o túmulo dele ainda aqui na terra, né? Algum lugar que pudesse achar onde está o túmulo. Por isso que Deus escondeu. Ele mesmo escondeu.
Moisés morreu por vontade de Deus e não por alguma enfermidade associada à sua idade, de 120 anos. Tanto que seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Está lá em Deuteronômio 34, 7 diz assim: era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Veja bem, Deus deixou que Moisés estivesse ali, né, em plena saúde e em plena visão, para ele poder ver toda a terra. Mas aí Deus determinou que ele ia ser morto, que ele ia ser morto. No Deuteronômio 34, 8, diz assim: e os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto de luto se cumpriram, né, de Moisés se cumpriram. Judas 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldade contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Essa disputa entre o diabo e o arcanjo Miguel, onde o diabo ameaçou o direito de enterrar Moisés, em uma vez que Moisés, né, tinha assassinado um egípcio. Então o diabo tinha o direito de pôr a Moisés, pôr onde ele quisesse, para falar para todo mundo, indicando que o enterro de Moisés foi devidamente arranjado por Deus. Então veja bem, então essa que fala aqui em Judas, era para que o corpo de Moisés não ficasse, né, em lugar aberto, né, um lugar que todo mundo poderia ver onde era, porque senão ia ser uma idolatria tremenda. Até hoje isso está, e seria uma idolatria ainda, né? E o povo judeu era bom para idolatrar, né? E continua ainda, né? Eles idolatram ainda Moisés, não se idolatram a Jesus. Deuteronômio 34, 10 diz assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Então veja bem que depois de Moisés, que Deus deu sinais e prodígios para ele, somente Jesus depois que veio para dar a salvação a nós. Deuteronômio 5, 4 diz assim: face a face o Senhor falou conosco, né, no monte, no meio do fogo. Então veja bem, Deus falou com ele no monte, Deus falou com ele no monte do fogo. Não houve profeta onde Deus falou face a face. Moisés é considerado grande entre os filhos de Israel. Deuteronômio 34, 11 assim: nem semelhante em todos os seus sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, né? Então veja bem que Deus deu o quê? As 10 pragas para Moisés, né? Para que ele pudesse sair de lá do exílio, né? Então você vê que Deus não deu ninguém, mas teve esse privilégio, exceto Jesus Cristo, né? Como foi dito no final do estudo, será que Moisés entrou na terra prometida? Né? Pois Deus lhe disse que ele entraria na terra, né, que emana leite e mel. E agora, como é que fica? Então vamos lá na transfiguração de Jesus. Mateus 17, 3. Eis que lhes apareceu Moisés e Elias, falando com eles. Provavelmente na transfiguração ocorreu no Monte Hermon, que fica a 2.865 metros de altura. O Monte Hermon fica nas colinas de Golã, onde antes ficava nas terras de Israel, mas agora fica no Líbano, na Síria. Além de Moisés e Elias, né, que significam a lei e os profetas, também retrata a entrada de Moisés na terra prometida, onde Deus havia dito a ele no Velho Testamento. Então, ali ele entrou na terra prometida. Deus falou com ele em entrar. Então, Deus levou ali, né, porque ele representava a lei, e Elias, os profetas, né? Mas, quando se fala ali
Apocalipse 11, né, que fala das duas testemunhas, muitos assemelham ali, né, a Elias e Moisés, mas não, os únicos que estão vivos ainda, né, porque Moisés está morto, Moisés não ia morrer de novo, ia ressuscitar de novo para morrer de novo, né? Depois você dá uma olhadinha lá, já no meu vídeo, que eu já falei sobre isso, das duas testemunhas, né? E Deus então pôs o quê? Quem que eram os dois que não foram levados, né, vivos? Foi Enoque e Elias. E ali, se você ler direitinho no capítulo 11, né, Deus deu poder a eles, né, para fazer tudo aquilo que seria necessário. Então, Deus deu poder para Enoque e Elias, porque aí sim, eles puderam morrer. Aí eles morreram e agora estão lá separados para ir ficar junto com o povo que vai ser, no arrebatamento, que vai ser levado para os céus. Vai estar lá Enoque e Elias e também Moisés. E vai estar muitos outros profetas, né? Então, esse é o significado da morte de Moisés. Ele realmente foi morto, não, Deus determinou a morte dele, porque ele estava em pleno vigor quando ele tinha 120 anos, né? Mas tudo isso tem um significado. Então, há muitas especulações sobre esse assunto, mas a realidade é o que está escrito aqui na palavra. Então, busque os ensinamentos na palavra, que a palavra é a palavra de Deus. E o que o homem diz, às vezes, não é da palavra de Deus, né? Mas Deus já deixou tudo escrito. Então, tiver alguma dúvida, procure a Bíblia. Procura olhar na Bíblia, né? Leia, procura buscar os seus problemas, né? Resolver os seus problemas através das Escrituras. Não vá atrás desses falsos profetas, tá? Porque hoje estão muitos falsos profetas aí, né? Evidenciando, né, a vinda de Jesus, tá? Então, esse é um recado para aqueles que não sabiam que Moisés foi morto e não sabiam que ele já entrou na Terra Prometida. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar seu likezinho aí, seu joinha. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se, porque tem muito mais assunto ainda para se desvendar nas Escrituras, né? A Bíblia é completa. Ela está, como fala lá em Apocalipse, né? Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega. É a primeira letra do alfabeto hebraico, do alfabeto grego, o alfa, e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Isso, no nosso alfabeto, é Jesus de A a Z. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.